pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar sobre João capítulo 4. Para quem não assistiu ainda os demais capítulos, eu sugiro que vocês vejam primeiro, porque nós estamos fazendo um estudo corrido do Evangelho de João. E aí vocês vão perder um pouco da história, da sequência que eu tô contando, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo para a gente ler junto, para tentar trazer alguns elementos que ajudem você na compreensão da Bíblia, né, para aqueles que têm dificuldade. Então eu estou fazendo uma leitura mais histórica, né, mais corrida, não tô fazendo exposição teológica, estou fazendo uma leitura corrida mesmo, e estou trazendo alguns elementos do Antigo Testamento que vão ajudar na compreensão dos evangelhos, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre João capítulo 4. Vamos lá. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João Batista, tá, gente? Lembrando que João Batista batizava também as pessoas nas águas. Então os fariseus estavam observando que Jesus estava batizando mais pessoas, tinha mais seguidor de Jesus do que João Batista. Eles estranharam. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha que passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar a comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu, e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Só para trazer um pouco de conhecimento histórico e também bíblico para vocês, isso dos judeus e dos samaritanos não se darem naquela época ocorreu há um tempo atrás, né? A tribo de Israel, as 12 tribos de Israel, foi por um período comandado por um único rei. Só que depois da morte de Salomão, as tribos se dividem, formando o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e o Reino do Sul, que a capital era Jerusalém. Só que os judeus do Reino do Norte, os reis que estavam naquela população, eram reis que não ouviam a Deus, que não obedeciam a Deus. Então, se a gente lê 1ª e 2ª Reis na Bíblia, né, que é um livro histórico judaico, que faz parte da Torá, inclusive deles, a gente vê que a obediência lá era enorme, né? E eles se juntavam com outros povos que adoravam outros deuses, que eram politeístas, e eles aglomeravam, e eles pegavam para eles todos esses costumes também. Então eles misturaram muito o conhecimento do Deus único, daquilo que Deus fazia, com os costumes politeístas. Então, para os judeus do Reino do Sul, que tinha como capital Jerusalém, eles conservaram a palavra de Deus, né? Eles tiveram mais sabedoria, eles não faziam coisas que desagradavam a Deus, e isso fez com que a mensagem se conservasse para esse povo. Só que chegou um tal ponto que os judeus do Reino do Sul não consideravam nem mais os samaritanos, né, os israelenses do Reino do Norte, como judeus também, né? Eles não consideravam mais, era como se fosse um outro povo, de tão misturado que o Reino do Norte ficou. E por conta disso, eles nem conversavam mais, realmente tinha uma separação, porque os judeus do Reino do Sul, eles entendiam que eles estavam mais dentro da palavra de Deus, que eles tinham guardado tudo aquilo que Deus tinha dado aos antepassados deles, sem se misturar com outros povos e com outras religiões e outros entendimentos da época, né? Eles conservaram totalmente o que Deus passou para todos os profetas, para todos os reis. Então, por isso, eles não consideravam mais os samaritanos até como o mesmo povo que eles, né? Então, ela fala: como que você, que é de Jerusalém, está vindo conversar comigo, uma samaritana, primeiro por ser mulher, que na época não era costume homens conversarem com mulher, e por ser samaritana também, né? Então, ela estranha. Então, Jesus disse no versículo 10: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida." Então ele fala: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está te pedindo essa água, você teria uma água da vida. Jesus, gente, ele fala muito por parábolas e ele faz muitas alegorias, né?
a gente vê que a pessoa, que normalmente os judeus e o povo da época, eles eram extremamente racionais, eles tinham um entendimento próprio, né, sobre o reino de Deus, que era muito ligado a tudo que o Antigo Testamento trouxe, né, de carga para eles, mas a gente vê Jesus sempre fazendo a quebra, né, como eu disse no outro vídeo, salvo engano, acho que foi no João do capítulo 2, que ele trouxe essa quebra do templo, né, que ele fala sobre a ressurreição dele, que seria o novo templo. Então, mais uma vez, ele está falando aqui, ó, de uma água que traz vida, né? Vamos entender o que é isso. Daí ela respondeu, no versículo 11, o Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então ela falando, ó, esse poço físico que está aqui na nossa frente, né, dando água para todo esse povo, né, a gente se serve desse poço. Quem nos deu foi Jacó. Que água? Quem é o Senhor? O Senhor é maior que Jacó? Que água da vida é essa, né? Ela está tentando entender. Então Jesus disse, quem beber dessa água, desse poço, né, terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então, mais uma vez, né, Jesus falando que na pessoa dele, de Jesus Cristo, a pessoa teria acesso a uma água que dá vida eterna. Então ele não está falando, óbvio, né, da água material, da água que a gente bebe, mas ele estava falando de uma água espiritual. Ele estava trazendo um conceito espiritual que, obviamente, a samaritana não estava entendendo aqui, né? Então a mulher pediu, por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar essa água. Né? Ela responde para ele. Aí ele fala, vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e esse que você tem agora, de fato, nem é o seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Olha aí, gente, mais uma vez, Jesus revelando que ele tinha todo o conhecimento da vida dessa samaritana, né? Porque ele fala que ela teve 5 maridos e não tinha meio nenhum dele saber dessa história dela. E ela estava perguntando, você é maior que Jacó? Então, assim, muitas vezes a gente vê Jesus se posicionando, tanto nos seus milagres, quanto nessa onisciência que eu falei também em outros vídeos com você, para trazer características de uma pessoa muito importante. Ele estava começando a se apresentar aí para o povo como Messias, como aquele que veio trazer salvação para cada um. Então, esse fato dele mostrar a onisciência dele, assim como ele fez com Natanael embaixo da figueira, que nós lemos também, mais uma vez ele veio trazer essa informação, né? Mostrar para ela que ele conhecia muito da vida dela. E isso fez, ela falou, bom, então de fato ele é um profeta, né? Versículo 20. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse, mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus, tá? Isso era uma promessa do Antigo Testamento, que o Messias viria dos judeus, né? Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E aí, quando eu leio essa passagem, gente, eu imagino que vocês pensem, o que é essa adoração em espírito e em verdade? Então, vamos lembrar o seguinte, no Antigo Testamento, a forma de Deus se apresentar na Terra, né, o lugar onde ocorria de fato a presença de Deus era no templo físico, tá? Isso de fato ocorria. E aí vocês precisam conhecer um pouco do Antigo Testamento, da Torá, da história judaica, para entender como que era essa presença de Deus, né? Porque dependia do sacerdote, tinha um intermediador, Deus não se apresentava assim para o povo, para todos, tinha que ser dentro do templo. Então, ela fala, bom, aonde que é a adoração? Como precisa ter um espaço físico, aonde que é essa adoração? Aí Jesus vem trazer mais uma quebra. Ele vai falar assim, vai haver um tempo, só que ele complementa, e de fato já chegou, porque a vinda dele traz essa quebra, em que Deus vai procurar adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não importa o templo físico que você vai. Ele quer saber se a sua adoração, se a sua vontade
é de conhecê-lo, se a sua vontade é de estar com ele. O que tem ocupado a maior parte do seu tempo na sua semana? São coisas meramente materiais, profissionais? Vocês têm o desejo de estar com esse Deus, ou conhecer esse Deus para tentar se relacionar de uma forma diferente com ele? Então, o Senhor está buscando isso. Ele está buscando pessoas que dentro do coração têm essa vontade. Por quê, gente? Porque antigamente você vê muito Jesus criticando, né, os religiosos da época, chamando eles de hipócrita. Porque eles tinham um templo para adorar, um templo físico. Eles tinham toda uma ritualidade, mas o que ele fala? O coração de vocês é deturpado. Dentro de vocês, vocês não têm adoração nenhuma por mim. Vocês fazem a parte religiosa para mostrar para os outros, né? Será que nós fazemos, né, pensando agora, trazendo para nós, será que nós realmente adoramos a Deus quando ninguém está vendo? Ou a gente faz algum tipo de religiosidade para se autoafirmar e talvez mostrar para as pessoas, ó, eu tenho um momentinho aqui que eu lembro de Deus? Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer uma adoração verdadeira. Ele quer que a nossa maior vontade seja de conhecê-lo. Né? E se você está pegando a tua Bíblia e está fazendo um estudo como esse, com certeza o seu coração já começou a fazer um efeito. A sua adoração a Deus já começou aí, né? E é isso que Deus está procurando em nós. E aí no versículo 25, 24, ele complementa: Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito. Então a adoração, gente, não se faz com regras, com aparências. A adoração faz aqui dentro, tá? Ele complementa. É o nosso espírito que tem que estar em estado de adoração sempre. Essa busca tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. E aí a mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem que vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Nesse momento, ele deixa claro: eu sou o Messias. Você entendeu que eu sou um profeta, mas agora eu estou te afirmando: eu sou o Messias, ele fala para ela. Naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por qual motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse às pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Então, assim, ela ficou tão impressionada com essa conversa com Jesus que voltou para a cidade dela para contar o ocorrido, né? E ela falou: será que ele é mesmo o Messias, como ele disse, né? Então, eles ainda estavam pesquisando, eles estavam observando Jesus para ver, será que ele é mesmo? Né? Versículo 30. Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa, né? Porque lembrando que era meio-dia, a hora que ele estava no poço, horário de almoço. Mas Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe uma comida para ele, né? Talvez uma comida que nós não conhecemos. Só que Jesus responde: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. É muito interessante, né? Como Jesus, ele traz, todas as frases dele têm a conotação espiritual. Então assim, eu estou me alimentando do que meu pai me pediu para fazer. Eu estou aqui trabalhando para o meu pai. Ele estava pouco se importando que ele não estava comendo naquele momento. Ele estava tão cheio, tão satisfeito de fazer a vontade do pai, de estar naquele momento de cumprimento do que ele veio para fazer, porque ele veio na Terra justamente para morrer, se entregar por nós e deixar o espírito dele para a gente caminhar sobre esse espírito. Ele estava tão focado nesse objetivo que ele falou: vocês nem imaginam a comida, porque a comida é uma satisfação, mas é uma satisfação carnal. Só que o que alimenta a nossa alma é a palavra, são as coisas do Senhor. Então é essa comida que ele veio falar nesse momento. Daí ele complementa no 35. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como os que colhem se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem: um semeia, o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali, e vocês aproveitaram o trabalho deles.
Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito. Só voltando, gente, antes da gente voltar na história do samaritano, o que ele está falando dessa questão da colheita e do semeia? Quem semeou a palavra de Deus desde o Antigo Testamento foram os patriarcas, os profetas que Deus levantava. Então eles semearam a palavra de Deus, ouvindo o que Deus falava, passando para o povo, né? Ele fala assim, mas agora vocês vão ter uma grande colheita. E a colheita é graças aos patriarcas e aos antigos que vieram antes de vocês, que semearam. Só que vocês todos têm que se alegrar, porque eles semearam e agora vai chegar o tempo da colheita. O que seria essa grande colheita? Seria uma grande colheita de pessoas que viriam a Cristo agora. Então Cristo estava falando sobre isso. Provavelmente eles não entenderam muito o que Jesus quis dizer nessa passagem, mas é sobre isso que ele estava revelando para os discípulos. Então voltando no 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito, ele me disse tudo que eu tenho feito. Então muitos acreditaram e quiseram conhecer Jesus porque ela falou, ó, tem um profeta ali que sabe tudo da minha vida. Então muitos saíram da cidade para ver esse tal desse profeta, né? Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. E Jesus ficou 2 dias com esses samaritanos que foram lá conhecer o tal do Jesus, né? E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam assim, a mulher samaritana, agora não é mais por causa do que você diz que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Gente, olha que interessante isso, né? Essa passagem ela não relata qual foi a conversa que Jesus teve, né, com esses samaritanos. Mas nessa conversa de 2 dias eles tiveram a convicção, e eles não usam nem a palavra Messias, eles tiveram a convicção que Jesus veio para salvar o mundo todo. Então imagina a profundidade dessa conversa. É uma pena a gente não ter relatado nesse evangelho, mas eu imagino que Jesus falou coisas profundas, né? E eles entenderam, não, ele realmente veio para salvar a humanidade. Outra coisa que eu acho interessante, né, que a gente tem que trazer para nós. Muitas vezes nós conhecemos Jesus por ouvir falar, alguém tem um testemunho, alguém já falou que esse Jesus... Então assim, esses samaritanos foram primeiramente atrás de Jesus porque alguém falou para ele. Só que nessa comunhão que o próprio Jesus pede para a gente ter, quanto mais a gente conhece ele, quanto mais a gente ouve ele, e hoje em dia qual que é a forma de ouvir Jesus? É lendo as Escrituras. O que vocês estão fazendo aqui comigo é ouvir Jesus, né? E quanto mais a gente conhece e ouve a palavra dele, mais a gente tem a convicção de quem ele é, mais a gente tem a convicção do poder dele, de tudo que ele pode fazer por nós, e ainda a convicção que esses samaritanos tiveram aqui, que de fato ele é o Salvador do mundo. Então, continuem buscando, gente, continuem, se puderem, acompanhando os textos, as leituras, continuem, tá? Porque isso vai trazer cada vez mais intimidade, mais conhecimento e mais convicção no coração de vocês de quem é Jesus Cristo. Mas vamos continuar a leitura, que nós temos aqui mais um parágrafozinho para falar, que é Jesus curando o filho de um funcionário público, no versículo 43. Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia, pois como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa de Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Estava ali, então assim, como eles já sabiam, provavelmente quando ele transformou a água em vinho, todo mundo ficou impressionado, a história dele deve ter se espalhado pela região, apesar de normalmente, né, ele fala que o profeta não faz grande coisa na sua própria terra, eles aceitaram Jesus bem naquele momento, porque tinha visto que ele tinha feito um milagre, então ele foi bem recebido, né? Então fala aí, daí fala, estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho, que estava morrendo. Então ele correu para o encontro de Jesus, sabendo que ele ia estar lá na região, para pedir para que Jesus curasse o filho dele, né? Aí Jesus disse ao funcionário, vocês só creem quando veem grandes milagres. E você? Você só crê quando você vê um grande milagre? Isso é uma crítica, gente, que ele está fazendo agora, mas que a gente vê em diversas passagens da Bíblia. A gente só busca e só corre para Jesus quando a gente precisa de um grande milagre, algo assim, não tenho mais como fazer com minhas próprias mãos, agora eu vou correr para Jesus.
Isso era uma coisa que entristecia, né? Porque, como ele disse, mais uma vez, vamos voltar àquela frase, ele busca pessoas que o adorem em espírito. O relacionamento com Deus, ela não pode se basear em busca de milagres, ela tem que se basear em um prazer da minha alma. Deve ser prazeroso pra gente, pelo menos é o que ele busca nas pessoas, que a gente tenha prazer, né? Em conversar com ele em oração, em fazer a leitura das escrituras. E ele falou, você tá correndo atrás de mim porque você quer um milagre, né? Então ele fez essa crítica. Mas daí ele respondeu, Senhor, venha depressa, né? O alto funcionário lá falou, venha depressa, antes que meu filho morra. Então ele queria logo a cura. Só que Jesus respondeu assim, ó, volte para casa, o seu filho vai viver, tá? Porque Jesus misericordioso, né? Não tinha um que não ia até ele fazer um pedido, principalmente de cura, de libertação. Ele atendeu a todos, ele nunca se negou, né? Apesar da... Nós vamos ler em outra passagem, principalmente quando teve a cura de 10 leprosos, onde um só volta para Jesus, os outros, depois de serem curados, viram as costas e continuam andando. Nós vamos ler ainda, mas não é nesse momento, mas só para trazer essa reflexão para vocês. O objetivo de Jesus, quando ele faz um milagre na nossa vida, na tua vida, na minha vida, é que a partir desse milagre, a partir dessa revelação, a gente começa a criar hábitos de relacionamento com ele. A gente começa a querer conhecê-lo e conhecer cada vez mais. Só que muitas vezes não aconteciam, né? Uns iam lá, corriam, buscavam as curas, viravam as costas e continuavam vivendo da mesma forma. Então ele atendeu por misericórdia, por ter compaixão e tudo mais. Ele fala, o seu filho vai viver, disse Jesus. E aí diz aqui, ó, ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho ele se encontrou com seus empregados que disseram, o seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam, ontem, à 1h a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela hora que Jesus tinha dito, seu filho vai viver. Então a palavra de Jesus lançada naquele minuto fez com que a febre abaixasse, né? Então ele e toda a família passaram a crer em Jesus. Então Jesus faz esse milagre, ele sempre faz milagres na nossa vida quando nós pedimos, para ele passar a ser conhecido. Só que ele pretende ter algo a mais do que ser o nosso socorro. Ele é o nosso socorro bem presente, né? Como nós lemos na passagem bíblica. Ele é o nosso socorro. Mas isso é muito pouco. Ele quer um relacionamento, ele quer adoradores em espírito, em verdade. Ele quer que a gente tenha prazer nele, nas escrituras dele, né? Como eu tenho falado para vocês. Mas por conta desse fato, toda a família passou a crer em Jesus. E aí esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galileia. E aqui a gente finaliza então o capítulo 4 de João. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que não foi bem explicado, vocês deixam os comentários que eu tento ou fazer um vídeo ou responder para vocês, tá bom? Deus abençoe.